Olá, seja bem-vindo aqui no canal podcast Madalena Siqueira. E hoje eu vou dar continuidade, né, ao último vídeo aqui que eu postei, eh no contando aqui a minha história, os ciclos da minha vida aqui, né, eh, foi contando aqui a minha história. Eu coloquei a minha história emocional, né, minha história emocional em ciclos, mas na verdade a minha história de dependência emocional. Então, todos nós temos essa história de dependência emocional. E hoje eu vou contar aqui no vídeo 2. Eu levei 40 minutos aqui no vídeo, mas fique sossegado que esse vídeo aqui não vai levar tudo isso. E é muito interessante hoje você ficar aqui, porque hoje eu vou encerrar esse vídeo e vou passar os gatilhos aqui importantes que nós temos, né, para nós sairmos aí da dependência. Vou te dar dicas como fazer para sair da dependência emocional, para que você possa ir mais longe e para que você entenda o porquê você ainda não foi mais longe, que você não conseguiu ainda os seus objetivos. E vou passar aqui várias dicas. Então fique por aqui, né? Fique por aqui, não saia não, e se aproveite para inscrever no canal, se não é inscrito, e já deixa seu like, seu joinha, e escreva nos comentários aí, conta um pouquinho da sua história que eu quero ler, quero conhecer você. Conte a sua história, porque a nossa história transforma a vida. E a nossa história são fatos, né, reais, que eu digo, registrados, com percepção, estou aqui enrolando. São fatos emocionais, fatos reais com percepções, eu estou enrolando hoje, mas vai ficar assim mesmo. Fatos reais com percepções emocionais. São as nossas histórias que nós contamos. Aí, de acordo que nós, assim, achamos o quê? Ah, essa eu conto, essa eu não, pulando etapas aí. E para eu vir aqui contar minha história, eu tive que quebrar padrão, e muito padrão. Quebrei um padrão, aí você fala: "O que que é quebrar padrão?". Quebrar um padrão de dependência emocional. Esse padrão que eu quebrei fez com que eu me abrisse para contar a minha história aqui para você. Porque eu tenho certeza que a partir da minha história contada aqui, você irá ter vários insights, várias sacadas aí na sua história. Então vamos lá, prestando atenção aqui. Eu estou aqui olhando aqui no celular para ver onde foi que eu parei, mas dá uma pesquisada aqui onde foi que eu parei. No vídeo eu faço aqui tudo. Eu parei na minha idade de ciclo, não vou continuar ciclo por ciclo. Hoje eu vou resumir. Eu parei lá na fase, vamos ver, que eu estava na fase que eu fui trabalhar, que eu viajei, fui cuidar da minha vida, buscar os meus sonhos, buscar o meu sonho grande. Assim como diz o Napoleão Hill. O Napoleão Hill, ele escreve um desses dos livros do Napoleão, é esse livro aqui, ó. Esse é um livro do Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva e Atitude Mental Negativa. Mas Napoleão é autor de vários livros, né? Napoleão Hill, que estudou aí várias mentes de pessoas de sucesso, né? Por quê? Vou desligar isso que não vai me atrapalhar. Ele quis dizer assim, o Napoleão escrevia assim, por que que tem pessoas que conseguem realizar, né? Realizar na vida, pessoas que conseguem conquistar aí várias coisas, né? Com a pessoa, e outras, né? Fica travada a vida toda aí nas suas relações e não consegue ir para frente. Aí ele colocou no quesito aí da prosperidade. Porque nós queremos, ele que nós muitas vezes, nós temos vontade, nós nos capacitamos, muitos de nós estudamos, né, mas nós não saímos do lugar. Por que isso, né? Né? Nós devemos entender por que que nós estudamos tanto, nós temos capacidade, nós temos disposição de fazer, mas por que nós não conseguimos realizar? E muitas vezes nós vemos pessoas que não têm a capacidade, não têm disposição, mas ela consegue realizar várias coisas. Por que nós não? Consegue até ganhar loteria, e por que nós não?
Então, com relação a isso, até no fim do ano eu gravei um vídeo que eu ia vir aqui falar sobre esse assunto, não deu, né, por conta de várias aí nuances, mas hoje eu vim aqui trazer esse questionamento para você aqui. Por que que você não consegue ir mais longe? Por que que você tem desejos aí? Por que que nós temos desejo, né, de uma vida melhor? Porque nós queremos aí comprar as nossas coisas, ou ter relacionamentos bem resolvidos, e nós só atraímos relacionamentos tóxicos. Mas se você assistir novamente o meu vídeo um, você vai ver o porquê. Eu, né, eu com um abuso aí, a minha vida iniciou na infância lá com um abuso, tentativa, tá, gente? Não fui abusada, não. Tentativa de abuso, mas que foi o suficiente para criar bloqueios na nossa mente. Qualquer coisa que nós passamos, os nossos pensamentos, eles regem a nossa vida, por conta que eles influenciam, né, as nossas crenças, elas vêm em nós, elas são inseridas em nós aí desde muito antes de nós nascermos, né, então e essas crenças, elas dependendo, né, elas determinam aí, né, dependendo do grau de crenças aí limitantes, tem as crenças empoderadas e as crenças não, né, as crenças ruins. E essas crenças, elas determinam a nossa vida, né. Nós não conseguimos ir mais longe por conta das nossas crenças. E eu não consegui avançar nessas décadas aí que eu citei, vários ciclos da minha vida aí, por conta dos meus padrões, traumas, crenças que eu coloquei lá quando criança. Fui convivendo e as minhas relações também, fui atraindo relações, como diz assim, o apóstolo Paulo fala: "Aquilo que eu não queria aconteceu, aquilo que eu queria aconteceu. Aquilo que eu queria não me aconteceu, aquilo que eu não queria aconteceu". A minha nossa vida é a mesma coisa, não é diferente. Às vezes nós queremos algo e a gente não imagina que aquilo que a gente quer, a gente não consegue, aquilo que não desejamos, acontece na nossa vida. E por que isso? Por conta daquilo que nós colocamos nos nossos sentimentos mais fortes. Nós atraímos o livro do Poder Subconsciente, ele explica muito, muito bem isso, que os nossos pensamentos gera os nossos sentimentos gera os nossos comportamentos gera as nossas ações e as nossas ações geram os nossos resultados. É mais ou menos assim, para você entender. Então, isso tudo está inserido aí nesse por que que nós não conseguimos? Por conta dos nossos pensamentos e crenças. E está onde? Onde que estão? Então, as nossas crenças, elas estão na nossa mente consciente e também na nossa mente subconsciente. Então, assim, para aqui eu colocar, nós temos, né, a nossa mente consciente, nós temos vários corpos aí, né, mas eu não vou colocar nessa questão, nós temos vários corpos. E eu não vou dizer vários espíritos, porque aí você vai dizer, mas vai criar, por conta das suas crenças, você vai criar um pensamento assim: ela é espírita, nem vou assistir o vídeo dela. Então, eu não sou espírita, eu não sou adepta ao espiritismo, não sou adepta a esse tipo de. Nada contra, né? Mas eu admiro o espiritismo. É uma das fases que eu fiz parte também, porque uma da época também que eu fiquei internada no hospital psiquiátrico. E era um hospital espírita, essa parte eu não contei no livro, no primeiro e nem vou contar, porque senão vai estender muito. Essa parte é uma parte de doença, por que que a doença é utilidade? Eu só atraí doença em minha vida. Quando eu disse, assim, que você entender que doença é utilidade, porque a doença nós usamos ela para prender pessoas, não todos nós. Nós usamos qualquer coisa para prender, qualquer padrão de comportamento que nós usamos para prender as pessoas que nós gostamos, porque tem 4 tipos, já coloquei independência emocional, né. São 4 tipos de padrões aí que nós temos, todos nós temos. Padrão de vítima passiva, né, não, vítima natural, vítima intencional, vítima vingadora e narcisista. Esses aí são os padrões do nosso comportamento que nós temos, nós utilizamos aí um ou outro aí, até todos, né, nós podemos ter todos e um ou outro nós temos esses padrões, não adianta dizer, não, ninguém, todos nós temos esses padrões aí, com os nossos relacionamentos.
que nós temos inserido aí na nossa vida. Tanto relacionamento que nós temos com a nossa na nossa vida pessoal, intrapessoal, social, então nós somos movidos aí desses padrões aí, essa troca aí, tanto nós com as pessoas, quanto as pessoas conosco. Então nós somos assim, não sei se você está me entendendo, que eu estou misturando aqui, por quê? Porque os assuntos eles são muitos, então eu vou colocando aqui para você só entender uma coisa, o porquê que nós não conseguimos aí realizar o que nós queremos e acabamos nos tornando aquela pessoa infeliz na vida. Passamos anos e anos, anos e anos, anos e anos querendo algo, e quando nós chegamos a escolher, fazendo más escolha, em relacionamentos tóxicos e em vícios. Por que que nós ficamos assim, em vícios, relacionamento tóxico? Por que que nós seguimos uma determinada crença religiosa? Porque nós temos crenças e essas crenças elas foram colocadas em nós, lá na nossa infância. Eu fui você e eu, nós somos movidos a crenças. São crenças. Como que nós absorvemos a crença? Na nossa mente consciente. O que que é a mente consciente? É essa que eu estou falando aqui com você agora, né, você está me ouvindo, você está utilizando aqui o que que você usa para a sua mente consciente? 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar, sinestésico. É o nosso contato que nós temos com o mundo e nós relacionamos com o mundo. A nossa comunicação aí, verbal, não verbal, a nossa vida é assim, nós nos comunicamos por meio dos 5 sentidos. E desde quando nós nascemos. Até essa fase que eu coloquei do 4 anos, nós temos que ser protegidos aí por nossos pais, para nós não ficarmos refém dos padrões dos outros, interferindo na nossa vida. Quando nós não protege as crianças, nós deixamos ela livre, porque, por exemplo, Deus deixou nós com livre-arbítrio, né? Mas nós somos adultos, nós podemos escolher. Uma criança não tem ainda, a mente dela não está formada. Os psiquiatras dizem que até os 7 anos nós estamos formando ainda nossa mente, não sabe nem quem somos, nós estamos localizando. Quem sou eu? Eu sou filha de tal, tenho tal os irmãos, e assim eu vou formando a minha mente, né, vai crescendo, aí essa fase, cada fase que passa, nós vamos formando nosso conceito, nossas ideias, de acordo com as crenças que chegam até nós, né, coisas que falam que é verdades para nós, e nós acreditamos. E uma vez que nós acreditamos nessas crenças, elas ficam tão enraigada quando nós estamos adultos, que ela não sai fácil. Por isso que as coisas não dão certo, porque depois que as crenças estão alojadas em nós, quando nós estamos adultos, não é fácil mudar uma crença. Se eu chegar para você e falar que a sua crença aí, que você, eh vamos citar uma crença, um exemplo aqui, é crença, uma crença vamos que todos nós vamos como é que eu vou falar? Que todos nós vamos morrer, morrer nós vamos morrer mesmo. Vamos ver, só vou pegar uma crença limitante. Ah, que eu nasci pobre, é uma crença limitante. Eu nasci pobre, né, meus pais falaram: "Você nasceu pobre, você não vai jamais ficar rico, todos os ricos vão para o inferno". É uma crença, é uma crença. E você acredita, vai: "Ah, eu não acredito não", mas você acredita, porque quando você ganha um dinheiro, a sua crença fala: "Epa, eu não posso ganhar esse dinheiro". Porque meu pai, a sociedade diz que se eu tiver esse dinheiro, eu vou para o inferno. Ou também crença que vou ser roubado, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ser assaltado, é uma crença. Daí acontece que a gente não consegue ganhar. Então, assim, as crenças, elas determinam a nossa vida. Infelizmente é assim que funciona. Como fazer então? Nós temos que aí é vários, né, aí nós temos que como fazer, o que significa essas crenças, né, que elas vêm, elas estão em nós, atrapalhando, nos atrapalhando, como fazer? É mudando essas crenças, mudando a mentalidade, positiva para negativa. Foi assim que eu fiz, quando eu tinha várias crenças aí que eu não va que eu não que eu era feia, que eu não era feliz, que eu não era que tudo era pecado, que eu fui, né, eu coloquei que eu nem fui abusada, mas eu falava que eu achava que era uma crença. Eu fui me julgando inferior aos outros, que os outros era melhor que eu, e devido àqueles traumas, eu criei várias crenças que eu não conseguia lidar. E essa crença que
que eu não consigo trabalhar na minha área, porque os outros são melhores que eu. É uma crença. E essas crenças, elas sabotam a nossa vida. Nós sabotamos por conta das crenças. E quando você muda a mentalidade, quando você estuda, busca o autoconhecimento, igual eu fiz, esse caminho que eu fiz de volta. E eu investi no meu autoconhecimento para me libertar dessas crenças. Ainda tenho crenças. Você tem crenças. Entendeu? Eu não estou dizendo essas crenças, elas determinam os nossos hábitos, nosso comportamento, e nós nos comportamos os outros com as crenças deles, as nossas crenças, juntas as nossas crenças deles, e nós aí sabotamos a nossa vida e a do outro, que nós colocamos crenças também no outro. E crenças que é um atrapalho, que não ajuda nem a nossa vida, e muito menos a vida do outro. E o que que eu fiz para eu libertar dessas crenças? Eu busquei o autoconhecimento, eu fui atrás. Eu busquei, passei por cima de todos que falavam que era ignorância estudar, que buscar autoconhecimento. Eu busquei. Desde criança eu já estudava, lia livros, mas eu fui a fundo. E aí esse é meu desejo ardente de jornalismo, porque eu amava o conhecimento. Buscar, você tem que buscar, busca de conhecer. Conhecereis a verdade, Jesus falou assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso aí é bíblico, não é nem eu que estou falando. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus dizia isso. O que que é verdade? Conhecer a verdade sobre você. Conhecer a verdade sobre você. Porque nós aderimos à responsabilidade dos nossos pais, mesmo que eles nos criaram nós, assim, que eles não souberam nos dar amor, nos educar, mas nós colocamos a responsabilidade e nós passamos a vida toda culpando, cheio de culpa, culpando os pais, depois nós não culpamos os pais, nós culpamos o outro. A culpa, nós culpamos nós mesmos, ah, é porque eu sou culpado. Não existe culpado. Nós temos que parar de culpar. "Ai, hoje vai chover. Ai, eu não fiz aquilo porque choveu. Ai, eu não consigo, comprar um carro por conta de porque aquela pessoa ela pegou meu dinheiro emprestado. Eu não arrumo um emprego bom. Eu não ganho dinheiro". É culpa, é desculpa. Vamos seguir a nossa vida sem culpa e sem desculpa. É isso que nós, a partir do momento que nós deixamos ir para poder ir, deixar as crenças ir embora, vamos substituir as nossas crenças por crenças empoderadas, mudar nossos hábitos, nossos comportamentos, não querer que os outros façam as nossas vontades, por conta do padrão de dependência emocional. Eu só vou se você for comigo. Eu só vou para frente se eu te levar junto. Ah, se você não for, eu não vou também. Nós fazemos isso inconsciente, porque existe uma memória inconsciente em nós também. Eu nem vou falar aqui, eu estou falando sobre o nosso mente consciente e as nossas crenças limitantes que atrapalham a nossa vida. E foi essas crenças que atrapalharam, que me impediram de ficar anos igual o povo lá da Terra Prometida, rodando, né, o povo do deserto, tanto que eles reclamavam com as crenças que eles tinham, Deus estava dando para eles a Terra Prometida e eles não enxergavam, porque eles ficavam só reclamando. "Ai, nós não temos comida. Ai, aqui o sol é muito quente". Eles não conseguiam enxergar na frente, por conta das crenças. As crenças trava, nos cega. E o povo ficava reclamando. E nós somos assim, quando nós reclamamos demais, nós não conseguimos ver o que tem que ver. Então nós temos que usar nossos 5 sentidos, que já que nós temos nossos 5 sentidos, que é a porta de entrada para a nossa mente universal, o nosso eu, que está dentro de nós, que é aquele que tudo sabe e que tudo vê, onde está infinitas possibilidades dentro desse eu. Para acessar esse código, onde que você vê todos prosperando, aquelas pessoas que conseguiram prosperar aqui, que Napoleão trabalhou sobre ela, Napoleão Hill, eu falo tão rápido às vezes, por não estender muito o vídeo, Napoleão trabalhou sobre esses milionários que ele estudou, são 20, mais de 20 pessoas poderosas, acho que é 20. Eles, não, ao longo de 20 anos, ele estudou mais de 100.000. 100.000 não, não sei se é 100, 100.000. Bom, não vem ao caso. Ele estudou vários empresários aí para descobrir como que essas pessoas pensavam, porque elas conseguiam ir mais longe, ficar milionárias e as outras não. Por que que tem pobreza? Porque as crenças limitantes. Ai, tem que ter pobre mesmo, eu tenho que votar no Bolsonaro, vou votar no Lula. Você tem crença limitante. Você me desculpa se quiser sair do meu canal porque eu estou falando isso, você pode sair, mas eu estou falando a verdade aqui. Não tenho nada contra o Lula, nada contra o Bolsonaro, nada contra. Aqui eu só falei citando. Quando a gente coloca
aquelas pessoas mais, outras pessoas, está colocando gente na sua vida que não tem nada a ver. Será que essas pessoas vai vir aí pagar suas contas? Vai viver os seus sonhos? Será que essas pessoas que você tanto idolatra, esses artistas de novela, esses cantores, será que eles estão lá em redes sociais aí, mostrando, será que eles vão resolver sua vida? Não vão. Nós temos que parar de idolatrar o outro e ver a nossa vida, que nós andamos colocando na nossa mente. Que nós ficamos acelerados o dia inteiro no automático, no automático, vivendo, vivendo sem parar e pensar o que eu estou fazendo da minha vida, não é? Então é isso. Então eu estou aqui, eu estou contando para você, não estou te criticando, eu estou contando a minha vida porque eu devia ter ido mais longe, muito mais tempo, mas eu estava presa às minhas crenças, eu busquei o conhecimento, eu estudo, eu já desde 2018 eu invisto em um autoconhecimento, eu já investi em mais de 20 formações, mentorias pagas. Eu acho que eu cheguei a mais de R$ 20.000 em investimento no meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento pessoal, para eu chegar a entender. E agora eu estou aqui com você. É fácil? Não. É fácil ficar aqui falando no canal? Não. Se fosse fácil, né? Se fosse fácil, era tão bom. É difícil ficar aqui no canal todos os dias produzindo conteúdo aqui. Gratuitamente, eu não estou ganhando. Eu falei várias vezes, não estou ganhando para estar aqui. Só que eu estou aqui levando a mensagem para você. Eu vou ganhar se você entrar em contato comigo e quiser o meu trabalho, que eu sou mentora, né? Eu faço mentoria. Eu trabalho com radiestesia terapêutica. Eu faço harmonização na sua vida. Eu trabalho sobre a sua mente para você eliminar suas crenças aí. Eu faço diagnóstico de crenças. Eu elimino as suas crenças utilizando gráficos e esse pêndulo. E eu utilizo o gráfico de pesquisa. Vou pegar aqui, ó, de mesa. Eu utilizo esse gráfico aqui, ó, radiônicos. Eu faço pesquisa aqui e eu descubro por meio deste pêndulo aqui, desse rapazinho aqui, captador de energia humana. Por meu meio, eu coloco seu nome aqui, seu testemunho aqui no gráfico de biômetro e eu faço as perguntas para ele sobre você. Quais são os seus tipos de crenças? Ele aponta sem eu levar. Ele vai sozinho. Essa é a pesquisa que eu faço. Essa é. Eu vou ganhar dinheiro, sim, eu estou ganhando dinheiro com isso, mas não é aqui no canal, não. Estou ganhando dinheiro, mas não é aqui. Eu nem sei se posso, porque é muita coisa para mim, mas eu estou à disponibilidade de você. Então é isso. Então eu estou apresentando o que mudou a minha vida hoje. Eu decidi fazer isso para que eu possa identificar em você as suas crenças. Mas não adianta nada eu identificar todas as suas crenças e você continuar com crenças, porque você não está reagindo. Você não está reagindo. Você não está tomando decisão. O que que é decisão? Decisão é decidir agir, colocar ação. Não é só decidir ficar parado esperando as coisas cair do céu. Lá atrás, quando eu decidi buscar o autoconhecimento, eu fui atrás, eu agi, eu fui atrás. Eu fui atrás. Se eu não tivesse buscado o autoconhecimento, eu não teria lido vários livros. Eu tenho vários livros que eu leio e leio e releio até poder entender, porque a nossa mente, ela aprende por repetição, porque ela tem que criar novos hábitos, novas crenças, porque essas crenças que você está aí, elas não saem assim tão fáceis. Mas você pode substituir elas com novas crenças, novos padrões de crenças, eliminando essas daí. Mas se você não fizer isso, você vai ficar aí com as suas crenças aí pro resto da sua vida. E você não vai para frente. Você vai patinar, você vai andar para trás. Então, é isso. Então, hoje eu ia ler um trechinho aqui, mas eu tô sem meu óculos aqui, deixa eu ver onde está na minha mesa e não está aqui. Eu não quero, eu tô sem o óculos aqui, que eu ia ler um trechinho, mas eu vou deixar pro próximo. Eu termino hoje esse vídeo, esse é o vídeo 2, né, te desejando aí que você possa trabalhar suas crenças. E eu super indico esse livro aqui de Napoleão Hill,
atitude mental positiva e atitude mental positiva, né? Ó, atitude mental positiva, a mudança de mentalidade. E você vai ler, esse é um dos livros na verdade, ele é publicação de Og Mandino, é um outro autor. Só que ele relata aqui a fonte de Napoleão Hill, o famoso escritor Napoleão de toda a humanidade, criador de escrito best-seller, vários jornalistas, foi jornalista aí na década de 40, 30. E você tem mais um livro do Napoleão Hill. Cadê? Deixa eu ver. Chama-se. Agora eu não me deu um branco agora, mas tem vários livros de Napoleão. Eu devia ter pego uma lista aqui para te dizer, mas eu não tenho. Eu vou ficar te devendo. Eu vou escrever ali na descrição do vídeo as indicações do livro para você ler e mudar a tua mindset, mentalidade, para você mudar a tua mentalidade, para você ter uma vida mais feliz. Tá bom assim? Então eu paro por aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo. E até o próximo. E te espero, né, no próximo vídeo e que você comece a fazer essa busca aí, no autoconhecimento para você mesmo. E gratidão por você que está aqui no meu canal. Não se esqueça de curtir e deixar seu joia like.